Oi, gente! Vamos continuar o vídeo das curiosidades aqui da Argentina? Então fica ligadinho. Curiosidade número 16. Bom, gente, aqui eles dizem boa tarde até 7 da noite, 7h30. Porque aqui não escurece como no Brasil, 5h30, 6 horas, não. Pra eles, o boa tarde, ou seja, o melhor, eles só começam a falar boa noite depois das 7h30, perto de 8 horas. Isso é bem estranho no começo, porque você tem esse costume de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tipo 6 horas da noite, né? Curiosidade número 17. Aqui os apartamentos. Curiosidade número 17. Bom, na capital federal você só vai encontrar apartamentos. Você não vai encontrar casas. Aqui na capital federal você não consegue encontrar porque é muito difícil. Você consegue encontrar nos bairros que já estão chegando perto do limite com a província. Então, lógico, tem alguns bairros que são um pouco mais longes, como por exemplo Colegiales, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón. Você encontra casas, certo? São bairros onde estão um pouco mais distante, ainda é capital, mas na capital mesmo, nos bairros mais cêntricos, nos arredores, nessa parte, gente, não tem casa, é só apartamento. É bem estranho porque a gente, pelo menos eu tô acostumada a ter lugares que tenham casa e apartamento, né? Então a gente vem por aqui e é só apartamento. Curiosidade número 18. Gente, continuando ainda de apartamento, nesses apartamentos a gente não encontra máquina de lavar. Existem apartamentos que tem espaço. Gente, eu não tô generalizando, eu tô dizendo que o comum é que você não encontre. Mas o comum é que existem apartamentos que tem máquinas de lavar, que tem espaço, mas tem apartamentos que não. Porque aí a gente entra na curiosidade número 19, que aqui eles têm o costume de levar roupa pra lavanderia. Como a vida é muito agitada, eles trabalham e estudam, então assim, como apartamentos não tem máquina de lavar, você vai encontrar de acesso fácil lavanderias e autosserviço de lavanderia. No meu caso, o apartamento que a gente mora, a lavanderia é do prédio, você tem que comprar a ficha, mas você usa a lavanderia do prédio. Então, tipo assim, é de uma companhia como a 5ASEC. Essa companhia colocou uma lavanderia aqui no prédio, então no último piso, no último andar, eu vou lá e tem a máquina de lavar e a secadora de roupas. Eu coloco a ficha, lavo, tenho tempo e tal, mas assim, é no prédio, onde todo mundo do prédio usa. Eu levo os meus produtos, as minhas coisas e uso. Então, tipo assim, isso é uma curiosidade, né? Bem grande. Número 20. Chegamos ao número 20, gente. As portas dos elevadores dos apartamentos, a maioria são portas que não são automáticas. Como assim, Mayra? Gente, sabe aquelas portas de filme? Que você abre assim e que vai, tipo assim, a porta tá assim, aí vai fechando assim. Tipo uma sanfona, porta sanfona. Bom, e tem alguns que os prédios, a porta é bem macabra, assim, parece aqueles castelos de terror, sabe, de antigamente. É bem engraçado, porque a gente tá acostumado no Brasil com portas de elevadores automáticos, né? Então, o que acontece, outra coisa que já aconteceu muito comigo e acontece com pessoas que vêm do Brasil, é que estão acostumados, então abre a porta, porque às vezes o que acontece, a porta de fora parece com a porta do Brasil, mas a porta de dentro é daquela de correr, então você tem que correr a porta. Você tem que puxar a porta, né, para o lado. E já aconteceu muito comigo no começo e com alguns brasileiros que vêm que não sabem disso. Abre a porta, fecha e fica esperando que ela vá automático. Gente, ela não vai automático. Você tem que ir lá dar aquela puxadinha. Isso é engraçado, né? Porque a gente não tá acostumado com isso. Curiosidade número 21. Nos apartamentos, a maioria não tem garagem. Então, se você quer ter um carro, meu bem, você tem que alugar uma garagem. Como assim, Mayra? Aqui os apartamentos, a maioria, no prédio, não tem garagem. Eu comprei um apartamento e eu quis comprar, né, desde da fundação, assim, quando tá sendo construído. Eu quis comprar um apartamento. No Brasil, a gente compra apartamento, já vem a garagem, né? Cada apartamento pode ter uma garagem ou duas.
Aqui eu posso escolher para comprar mais barato o apartamento sem garagem. Então, não tenho a intenção de ter uma garagem, eu vou botar para alugar. Bom, muita gente faz isso. O que acontece? Eu vou alugar um apartamento, então eu tenho um carro. Se o meu apartamento que eu tô alugando não tem garagem, eu tenho que buscar uma garagem pra estacionar. Aí nós entramos na curiosidade número 22. Gente, eu já me perdi nas contas. Como não tem garagens nos edifícios, então existem garagens fora. São estacionamentos, são praias, são estacionamentos que você paga por mês pra você deixar o seu carro. Ou acontece das pessoas alugarem garagens em outros prédios. Por exemplo, eu tenho uma garagem alugada no prédio 235, o número do prédio, e eu moro no 245, entendeu? Então, tipo assim, são pertos, às vezes não são tão pertos. O valor do custo, na verdade, ter um carro aqui é ter um filho. Porque é bastante caro você ter um carro, você tem que pagar garagem, você tem que pagar fora o seguro, toda a parte de emplacamento, PVA, tem essa questão da garagem. Então, assim, isso é você tirar do bolso, mas um valor que você por aí não estava programando tirar, né? Curiosidade número 23. Gente, nos metrôs aqui, nas estações de metrô, você tem internet. Gente, sim, você tem internet. É muito massa. Você chega na estação de metrô que você tiver, conecta BA, Buenos Aires, Wi-Fi, e aí você vai só colocar conectar e você já começa a usar. É muito massa. E curiosidade número 24, já vou incluindo aí, a internet daqui é muito melhor do que a do Brasil. Sim, a conexão é melhor, é mais rápida, você tem acesso mais fácil do que em outros lugares. Eu super estranho quando vou de férias pro Brasil, porque aqui a gente tem Wi-Fi, acesso em restaurantes, em várias coisas, e não que no Brasil não tenha acesso a restaurante, vamos esclarecer as coisas. Mas assim, aqui é com mais frequência que a gente tem acesso livre em regiões, em praças, estações de metrô. A internet do celular funciona muito rápido, é muito massa, super, super gosto. E pra gente terminar essas curiosidades, uma curiosidade que eu aprendi faz exatamente 4 dias, que eu sempre quis saber e por isso deixei por último nessas 25 curiosidades, é como se chama ou como se pede carona. Eu sempre tive essa curiosidade, eu comecei a morar aqui, a gente tem muito costume de falar: ai, me dá uma carona, ai, eu preciso pegar uma carona, ai, me dá uma carona. Gente, eu não sabia como falava até sábado. Eu sempre esqueci de perguntar ao Mariano como é que falava e tal. E a gente tava no aniversário e entramos nessas questões de palavras diferentes, de como fala e tal. E eu disse: gente, como é que pede carona? Gente, de 2 maneiras. Então, quando você vier aqui, você já vai saber. Primeiro, essa ação, né, de pedir carona assim, em espanhol, hacer dedo. Hacer dedo, ou seja, tô fazendo o dedo. E a palavra em si, que leva a tradução de carona, é aventón. Se você quer pedir uma carona, aqui eles usam muito também a expressão, uma outra curiosidade para acabar, um bônus, é che. Che é como quando você já tem um pouco de intimidade, você não pode sair usando che com todo mundo, principalmente se você for estrangeiro, não faz isso, eles não gostam. Quando você tem uma intimidade, quando ele dá liberdade para você tratar o outro assim, quando ele já começa a te tratar assim, então você pode tratar o che como um ei, entendeu? É como um chamado. Então, se eu vou pedir, sei lá, minha amiga que me deu uma carona pro hospital, porque é caminho, che, fulana, me dás um aventón? Aventón. Gente, carona é aventón. Ai, gente, curiosidade número 26. Sabe como chama lugar assim, tipo, pra você comprar chiclete, chocolate, água, sei lá, iogurte, essas coisas assim? Quiosco. Então, se você vai comprar, eu vou ali no quiosco. Então, se alguém que mora aqui na Argentina
e começar a falar com você, vamos ali no quiosque, você já sabe a história rápida. Eu, nos meus primeiros meses morando aqui, gente, que ridículo. Eu tenho milhões de histórias, porque assim, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho desastrada e eu sou bem tagarela, não se nota, para nada. E aí eu, naquela assim, não, eu vou aprender espanhol, eu vou falar, não importa se eu falar errado ou não. E aí eu toda feliz fui comprar um iogurte no quiosque. Aí eu fui comprar um iogurte, eu pedi pra ele, me dá um iogurte e tal, não vou falar como foi em espanhol. E aí eu queria pedir a colher. Cuchara é colher. Cucaracha é barata. Então eu naquela, me achando, né? 4 meses, 5 meses, eu já tô aí quase dominando o espanhol, pensava eu. Eu chego pra ele e falei assim, me das um yogur, bueno, gracias, e me das uma cucaracha? Carinha riu porque eu pedi uma barata. E ele sabia, né, que eu não era argentina, e ele, está segura que queres uma cucaracha? Sim, uma cucaracha. Gente, eu tava pedindo uma barata. Agora, esse quiosque era na frente do meu apartamento. Todas as vezes que eu passava pra ir pra casa, o que é que ele tirava onda? Da cucaracha. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom fazer esse vídeo. Até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo, tchau!